O caminho, a verdade e a vida, Senhor. Sabe, querido, nós estamos muito mal acostumados com a igreja contemporânea, com as facilidades que trouxeram para dentro da igreja. Mas o texto que nós vamos ler agora vai falar para nós o real estado que se encontra a igreja nesses dias. Abra a sua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Aleluia. Eu sei que essa passagem, eu até poderia não lê-la, de tão conhecida que ela é da igreja, mas é preciso que, com a leitura da palavra, os nossos olhos sejam abertos, porque a palavra diz que quando nós conhecemos a verdade, é a verdade que nos liberta. Amém? E diz assim a palavra de Deus, todos já acharam? Amém? Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram. Aleluia. Cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito neles. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Pastor, queria lhe fazer um pedido. Eu posso tirar o sapato? Posso?
Isso são mistérios de Deus, viu, queridos? Aleluia. A gente viu agora no texto que nós lemos que Deus, ele falava com o seu povo. A renovação espiritual é para mim. A renovação espiritual é para você. Pergunta para o seu irmão assim: você é povo de Deus? Se ele te respondeu que sim, então fala para ele assim: a renovação é para mim e para você. Fala assim: a renovação não é só para você, não. A renovação também é para mim. Nós temos muito esse mal dentro da igreja, que achamos que as coisas que Deus precisa fazer sempre há na vida do outro, mas eu não preciso. E foi por isso que o homem caiu, por se achar perfeito. Foi por isso que Deus, ele precisou traçar uma renovação espiritual para o seu povo, para o homem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus e da comunhão com Deus. Eis aí o início da necessidade da renovação espiritual. Talvez você diga para mim: não, evangelista, mas eu sou assim estou assim com o papai. Eu realmente queria que todos nós estivéssemos. Porque se isso fosse verdade, a realidade da sua vida, a realidade da minha vida e a realidade da igreja seria outra. Então não me venha com essa conversa, porque quem está aqui não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Você pode querer pensar aí e eu não ouvi, mas o Espírito Santo ouve. Então não me venha com essa conversa de que você não precisa dessa renovação espiritual. O Senhor, ele começou essa renovação espiritual desde quando ele chamou um homem e começou a estabelecer propósitos. E a gente, se pegar a Bíblia, a gente vai perceber que Deus, desde do Antigo Testamento, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros homens que Deus levantou para expressar a vontade que Ele tem de que o seu povo, de que a humanidade viva essa renovação espiritual. A renovação espiritual, querido, ela precisa ser assumida por nós. Você acabou de dizer que é povo de Deus, e se você é povo de Deus, foi você que Ele escolheu para ser instrumento de Deus para que essa renovação espiritual aconteça. Deus, ele não mandou o anjo para o meio do vale. Deus, ele mandou um homem. Ele mandou um homem. Nós que somos os instrumentos de Deus para que essa renovação aconteça. Ele levou um homem e revelou para o homem os propósitos que ele tinha para aquele vale de ossos secos. Sim ou não? Então ele escolheu uma nação, um povo, estabeleceu rituais, estabeleceu propósitos
para que novamente o homem pudesse restabelecer a comunhão perdida, restabelecer a glória de Deus na sua vida, restabelecer a presença de Deus na sua vida, porque é só a partir daí é que nós vamos viver a renovação espiritual. Fala para o teu irmão assim: não existe outra forma. Deus escolheu um povo para estabelecer os princípios da renovação espiritual. Mas esse povo, ele negligenciou o seu chamado. E é exatamente isso que tem acontecido hoje. É exatamente isso que a igreja tem feito hoje. O mesmo posicionamento de Israel no passado, abrindo mão daquilo que Deus já tinha estabelecido para ele, abrindo mão das promessas, abrindo mão já daquele caminho que foi traçado por Deus no céu para que nós vivêssemos aqui na terra. Mas as circunstâncias que estão à nossa volta têm nos roubado isso. E às vezes nós não entendemos o porquê de perseguições, de porquê algumas situações em volta de nós. Ei, querido, Deus está querendo te despertar. Porque era assim que ele fazia com Israel. Ele deixava com que Israel passasse por dificuldades. Ele deixava que Israel fosse escravizado. Ele permitia que Israel fosse humilhado. Ele permitia que Israel passasse por coisas que nunca eles iriam imaginar. Afinal, eles eram um povo de Deus. Afinal, eles eram um povo que tinham passado pelo Mar Vermelho. Afinal, eles eram um povo que podiam ver uma coluna de fogo durante a noite e durante o dia eram acompanhados por uma nuvem. Afinal de contas, eles eram o povo de Deus. Afinal de contas, nós somos crentes. Afinal de contas, nós somos a igreja. Afinal de contas, podemos ser esses ossos de esse vale de ossos secos. O assunto é muito sério. E nós vamos entrar na mensagem agora. O primeiro capítulo, o primeiro versículo diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Como é que você, como é que eu, como é que nós queremos enxergar a verdadeira situação espiritual da igreja na carne? Impossível. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas por homens espirituais. Meus queridos, Deus abriu o versículo dizendo que levou Ezequiel em espírito, porque somente em espírito ele teria condição de ouvir o que Deus tinha para falar. Somente em espírito ele teria condição de ver aquilo que Deus queria mostrar. Somente em espírito ele poderia entender a situação do vale dos ossos secos. Somente em espírito. Mas ele não era um homem comum, não espiritualmente falando. Na carne ele era comum, mas espiritualmente não. Ele era íntimo de Deus. Ele era instrumento de Deus. Meus queridos, aqui já era o versículo 37, o capítulo 37. Ele já tinha passado experiências com Deus. Ele já tinha comido no meio de estercos. Ele já não podia ter chorado por causa da morte da sua esposa. Ele tinha intimidade com Deus. Ele já tinha aberto mão da sua carne, dos seus valores, dos seus prazeres, porque ele entendia que existia um povo que estava escravizado, exilado pela Babilônia, e ele tinha que fazer o papel da voz de Deus para aquele povo, mas ele precisava abrir mão dele. Como é que nós vamos viver uma renovação espiritual se eu só penso em mim?
Se eu quero que a minha necessidade seja atendida em primeiro lugar, não a necessidade do reino, oh Deus, Espírito de Deus, estamos longe dessa realidade, queridos. Estamos longe desta realidade. Quando compreendemos a gravidade, quando Deus nos leva em espírito, fala para o seu irmão assim: acabou a moleza para você. Deus está te revelando nessa noite. Quando Ele te leva em espírito, quando Ele te faz entender a situação, você vai implicar que as suas atitudes a partir de agora terão que ser espirituais. Ele revelou a você. Ele está falando com você. Ele está falando comigo. Ele está falando com a igreja nessa noite. Que nós precisamos a partir de agora ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus e agir segundo a palavra de Deus, para que essa renovação verdadeiramente aconteça na sua vida e em todos esses apartamentos que estão aqui, querido. Talvez, isso é natural. A igreja, ela quer sair a evangelizar, desce, vai para uma estação. Ei, aqui é o Vale de Ossos Secos. Aqui é o Vale de Ossos Secos, querido. Como é que você quer sair do vale para ir pegar fora do vale, querido? Você está no Vale de Ossos Secos. Deus tem te levado em espírito. É necessário que você tome atitude em espírito. Deus nos chama a uma grande responsabilidade nessa noite. Quando compreendemos a gravidade, isso implicará tomarmos atitudes espirituais. Primeiro, ouvir a voz de Deus e obedecer. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Então eu profetizei como se me deu ordem. Você agora é espiritual, então a sua atitude terá que ser espiritual. E como uma igreja espiritual, você vai ouvir a voz de Deus e obedecer. Segundo, observar a atuação de Deus sem interferir em nada. Cheira lava, canteira lavas. Eita, coisa difícil. Nada, eu vou abrir uma campanha. Não, eu vou enfeitar a igreja para chamar os jovens. Não, eu vou botar uma música balançada. Não, eu vou mudar um pouquinho, vou tirar um pouco o pé da pregação. Não, vou mudar um pouquinho, né? Está muito bravo, estou descendo muito cajado. Versículo 8. Olhei e eis que vieram 7 e 8. Então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Percebes como se fala aqui? Que ele ficou olhando a atuação de Deus no vale dos ossos secos, porque a sua profecia estava debaixo de uma ordem. Ordem. A profecia de Ezequiel estava sob a ordem de Deus. Terceiro,
só tomar atitudes novamente mediante a outra ordem. Versículo 9 e 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim te diz o Senhor. A outra atitude de Ezequiel foi debaixo da ordem de Deus. Aqui está um segredo muito grande: o tempo de espera para se tomar novas atitudes em Deus. Aqui na Bíblia não diz quantos minutos Ezequiel teve que esperar. Ezequiel, quando viu os corpos, ele não foi lá no corpo e fez respiração boca a boca, ou foi lá, sacudiu para ver se estava vivo. Não! Ele não tomou atitude humana. Ele sabia que ele precisava esperar. Você pode imaginar uma multidão de osso para cá, para lá, e aquela movimentação, aquela porção de gente, mas a Bíblia diz que ainda neles não havia espírito. Então Ezequiel não podia esperar nada deles. Aqueles corpos ainda estavam inertes, parecia que nada tinha acontecido, que a obra estava pela metade e que as coisas iriam continuar paralisadas. Mas acontece que Ezequiel esperou a segunda ordem de Deus, porque ele sabia que tudo iria se cumprir segundo a ordem de Deus, não segundo a sua vontade, não segundo o seu tempo de espera, não segundo a sua necessidade. Ezequiel não teve pressa de sair da presença do vale dos ossos secos, querido. Muitos de nós, quando vemos o agir de Deus, mas a coisa está parada, a gente vai lá, dá uma balançadinha, o irmão não sai do lugar, o que você faz? Dá as costas para ele, não ora mais por ele, não profetiza mais sobre a vida dele, não ouve aquilo que Deus tem falado para você profetizar sobre a vida dele. Desiste, não espera. Querido, talvez você esteja agora nesse momento lembrando de uma situação, lembrando de alguém que você tem olhado e parece que nada aconteceu na vida dele, ou parece que a sua vida financeira não anda, ou parece que a sua saúde não melhora, ou parece que o seu casamento não melhora. Ei, espera! Aonde você está, querido? É porque foi Deus que te levou. Foi Deus que levou Ezequiel ao vale dos ossos secos. Ele não iria tirar Ezequiel dali antes que a obra estivesse completa. Fala para o seu irmão assim: por que a pressa de sair do meio do vale? Por que a pressa? Porque eles não estão respondendo à sua necessidade, não estão respondendo às suas expectativas. A resposta que eles precisam dar não é para você, querido. A reação que os corpos precisavam dar não era para Ezequiel, era para Deus. Fala para o teu irmão assim: não é para você. Quando agimos como espirituais, viveremos os milagres de Deus, viveremos a renovação, teremos acesso à profundidade deste milagre. A profundidade será revelada para nós. Versículo 11 e 12. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados, portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Percebe o que Deus fala com Ezequiel nessa hora?
Percebe a profundidade que é revelada a Ezequiel nessa hora? É revelado para Ezequiel quem era o Vale dos Ossos Secos. É revelado a Ezequiel o porquê que a igreja estava, porquê que Israel estava naquele estado. É revelado a Ezequiel o verdadeiro estado espiritual da igreja, o verdadeiro estado espiritual de Israel. Mas só que ele percebe o que ele fala com Ezequiel: ei, esse aí é o meu povo. Esse cara que você está virando as costas para ele é o povo de Deus. Essa pessoa que você passa na rua e não evangeliza quando Deus te manda profetizar sobre a vida dela é o povo de Deus. É alguém que com certeza está exilado, como o povo de Israel estava exilado, distante, separado, sozinho, humilhado. Já viu o exilado ser bem tratado? Já viu o exilado ter direito? E o que nós temos feito com os exilados? Temos julgado eles. Temos julgado os exilados. E queremos renovação espiritual. Deus não vai te dar renovação espiritual, querido, se ela for para você. Que isso? Deus não vai entregar a você a revelação espiritual se for para você. A renovação espiritual que Deus quer te dar, querido, é para o outro. Porque Ezequiel era um homem renovado espiritualmente, e ele foi usado para poder os vales de ossos secos ter vida. Isso é graça. Vemos aqui a expressão da graça de Deus através da atitude de Ezequiel, que foi levado lá, teoricamente sem ter nada a ver com isso. Mas ele foi lá e Deus mandou ele profetizar. Fala para o teu irmão assim: Deus está mandando você profetizar. Agora, querido, eu vou entrar no fechamento da mensagem. Algo que eu fiquei impactado quando Deus se mostrou. 2 noites que eu vou dormir 4 horas da manhã, com essas coisas que eu comentei com os irmãos, me dando uma inquietação no meu espírito, em saber que eu não tenho essa atitude, em saber que eu não vivo como Ezequiel, em saber que eu não estou disposto como Ezequiel a estar sendo levado ao vale dos ossos secos e fazer somente aquilo que Deus manda, esperar o tempo de Deus e ver o milagre de Deus, porque talvez eu não tenha a estrutura para aguentar a revelação que vai vir do vale dos ossos secos. Tem que ter estrutura. Falei: Deus, eu não tenho essa estrutura. Deus, eu não sou Ezequiel. Mas nós vimos aqui nesta passagem toda a expressão de um corpo, sim ou não? Estou sozinho? Sim ou não? Sim. Não foi um corpo que nós vimos aqui? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículo 1, rapidinho. Ezequiel, ou melhor, Efésios capítulo 4.
Todos acharam? Oh Deus. O título da Bíblia aqui está em minhas mãos, que diz: a unidade do corpo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só, há um só, há um só. Fala para o teu irmão, aquele corpo lá atrás que a gente leu em Ezequiel, você faz parte dele. Você faz parte dele. Ou eu estou mentindo? Há um só. Por que você acha que é melhor do que as pessoas que estão com ossos sequíssimos? Em uma só esperança na vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de quem? O dom é seu, querido. O dom é meu. Pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora segura aí esse versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida de estatura completa. Eis agora o grande mistério dessa mensagem, querido, dessa noite. Quantos ministérios nós vimos aqui? 5, amém? Agora conta comigo o que a gente viu em Ezequiel, que estava morto. Osso. Ministério apostólico. Nervo. Ministério profético. Meu Deus. Carne. Ministério evangelístico. Pele. Ministério pastoral. E espírito, ministério de doutores e mestres. O espírito que nós lemos, que Ezequiel dava ordem, é espírito com letra minúscula. Era o espírito do homem e não o espírito de Deus. Porque nenhum homem tem autoridade sobre o Espírito de Deus, mas sobre o Espírito do homem. Percebe? Como está a igreja? Os 5 ministérios estão mortos. Precisamos ou não precisamos da renovação espiritual? E você vai entender muito mais isso. Ossos, apóstolos,
A função reduzida principal, que eu não podia dar aula de anatomia aqui, né, gente? Proteção, sustentação, locomoção, reserva mineral e hematopoiese. 5 funções do ministério apostólico. 5 funções do osso. Você conhece quais são os dedos da mão que prefiguram os 5 ministérios? Apóstolo é esse aqui, ó. Sabe por quê? Porque ele toca em todos os outros ministérios. Ou seja, 5 funções. Osso. Quantas funções eu li para você? 5. Está pegando aí no teu espírito? Está pegando aí no teu espírito a profundidade? Aleluia. Ossos permanecem intactos mesmo depois que o corpo morre por muito tempo. Você já viu? A pessoa morreu um tempão, mas quando você vai lá ver, o osso está vivo ainda. O fundamento da igreja, o fundamento apostólico. A igreja pode estar morta, mas o fundamento que Cristo lançou, o apostólico, não, querido. Ele permanece à nossa disposição hoje ainda. E essa é uma função do osso. E uma coisa rapidinho que me chamou muita atenção quando eu li sobre essas funções. Eu sou quase formado em anatomia em 2 dias. Hematopoiese é o processo pelo qual as células do sangue formam, desenvolvem, maturam alguns elementos do sangue a partir da célula tronco. Estas são responsáveis pela formação de todas as células e derivados celulares que circulam no sangue. Profundo demais, querido. Esse é o ministério apostólico. Lembra quando Deus criou? A partir deles, a partir do ministério apostólico, é que foi gerado a igreja. É que as células foram sendo multiplicadas e foram dando forma ao corpo chamado igreja. Aleluia. Vamos lá. Nervos. Ligado, eita Jesus, nervos, profetas. Fala para o seu irmão assim: nervos, profetas. Nervo, ligado diretamente ao cérebro, responsável em transmitir o comando do mesmo para todo o resto do corpo, inclusive para os órgãos vitais e inervação sensoriais, ou seja, visão, audição, olfação, fala. É o profeta ou não é? Aquele que pega do cérebro que é Cristo e transmite para a igreja. Ei, assim te diz o Senhor. É o nervo ou não é, querido? Algo que precisa mais uma vez ser colocado, ser brotado, ser surgido no meio da igreja. Profetas que estejam intimamente ligados com o cérebro, com a cabeça, que é Cristo, externando e trazendo para nós a visão que está no cérebro, em Cristo, falando aquilo que o cérebro está pensando, agindo segundo aquilo que o cérebro, porque os nervos são responsáveis pelo movimento do corpo. Se ele anda porque o cérebro mandou, se ele pega alguma coisa é porque o cérebro mandou, se eu falo é porque o cérebro mandou, se eu ajudo é porque o cérebro mandou, se eu oro é porque o cérebro mandou, se eu evangelizo é porque o cérebro mandou. Fala para o seu irmão: está pegando aí no teu espírito?
carne, nunca mais você vai ouvir assim te diz o Senhor da mesma forma. Nunca mais. Nunca mais. Toda vez que você ouvir isso de um profeta, você vai saber o que ele está querendo dizer. Aleluia, Deus, aleluia. Ele abadaxere alabas. Queria abadoxere alada cantoria aladabas. Ele adaxaraba conteredaba daxere aladas. Oh Deus, carne, evangelistas, órgãos, sistema circulatório, músculo, tudo isso entra quando ele diz que porém carne no corpo. Quando ele diz ali que eu porém carne no corpo, ele colocou músculo, ele colocou os órgãos, ele colocou tudo, porque depois que entrou a carne ele já não colocou a pele. É porque o corpo já estava formado. Correto? Então dentro da carne que se fala na Bíblia, estão os órgãos, estão toda a pele, todo o músculo, sistema circulatório, amém? Sim ou não? Qual é a principal função do evangelho, do ministério evangelístico? Ganhar almas para o corpo, ou seja, trazer os órgãos para o corpo, para que o corpo tenha vida, para que haja coração no corpo, para que haja fígado, para que haja rim, para que haja o sistema circulatório. São as almas que nós vamos ganhar lá fora, que o evangelista, com o seu ministério, quando ele está vivo, ele faz com que essas pessoas sejam as pessoas que vão exercer as inúmeras funções dentro do corpo, querido. Está pegando aí no teu espírito o tipo de renovação espiritual que a igreja precisa? Para terminar, faltam 2, né? Peles, ministério pastoral. Segura aí, pastores. Aleluia. Órgão mais extenso do corpo. Está em todo lugar, dos pés à cabeça. A pele tem reduzidamente a função de, ele é o órgão mais extenso do corpo, proteção, absorção, expelir, regular a temperatura, e é o primeiro a ser ferido. Proteção, esse é o trabalho do pastor, ministério pastoral, proteger o corpo, a igreja, dos ataques de fora. E aí eu li que a pele ela absorve, né? Ela absorve as coisas, as impurezas ficam aqui na pele. Por isso que você tem que lavar a pele, por isso que você tem que tomar banho, por isso que você tem que cuidar da pele, por isso que você tem que se renovar todo dia, por isso que você tem que ler a Bíblia todo dia, para você estar sempre limpando das impurezas e daquilo que o corpo está sendo atacado todos os dias. Não pode ficar parado na pele, você tem que lavar, você tem que jogar fora, porque também vai entrar coisas através da pele. Ou seja, a tua oração, a tua aliança com Deus, o teu compromisso com Deus, o teu relacionamento com Deus vai fazer com que algo entre para o corpo, para que ele também seja saudável. O corpo respira através da pele, a temperatura é através da pele. Amém, queridos? Espírito são os mestres e doutores, aqueles que são responsáveis em trazer todo o ensino para o corpo, tudo aquilo que está em Deus, através da palavra. Os doutores e os mestres, quando entram em comunhão com Deus,
vão trazer isso para o corpo. Lembra quando a gente falou que o espírito, as coisas espirituais, elas só são discernidas por pessoas e homens espirituais? Então esse é o espírito, esse é o ministério do doutor e da lei, que precisam estar vivos, presentes no corpo, para que o Espírito de Deus entre no corpo e o faça viver. Porque o corpo, ele só teve vida, ele só se locomoveu quando foi cheio do Espírito de Deus. Para ele sair das tumbas que nós lemos, para ele sair das suas catacumbas, para ele sair do cemitério, para ele sair da situação que ele estava. Lembra que nós lemos? Ezequiel profetiza para que o meu espírito, e quando você lê o espírito nessa hora, é um espírito com letra maiúscula. O espírito de Deus enchia, mas o espírito de Deus encheu todo o corpo, porque o corpo estava vivo, porque o corpo estava ligado, porque o corpo estava em unidade. Então Deus podia encher o corpo, para o corpo fazer aquilo que era esperado por Deus. E para a gente terminar rapidinho, pastor, abra a tua Bíblia rapidinho comigo em Tiago. Eu preciso ler, Tiago, preciso ler. Eu queria que você já se colocasse de pé em nome de Jesus. Percebeu, querido? Como está o nosso estado espiritual? Os ministérios estão mortos, estão como vale de ossos secos. Mas Deus nessa noite, Ele quer levantar você como Ezequiel. Ele quer levantar a mim como Ezequiel, para que a gente profetize no meio do vale dos ossos secos, para que esses ministérios eles possam ter vida novamente. Tiago capítulo 4, versículo 8. Veja o que nós temos que fazer a partir de hoje. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos pedir que os ossos secos tenham a presença do Espírito Santo de Deus. Veja bem: chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Torna-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nós precisamos nos humilhar, queridos, agora, nessa noite, para que a vida do Senhor alcance esse vale de ossos secos que se encontra hoje a nossa igreja. A igreja que eu digo, não a igreja Renascer, mas o povo de Deus. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Sopra o Espírito. Aleluia, Jesus. Sopra nessa noite. Sopra nessa noite. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão, para que seja figurada a unidade do corpo nessa noite, para que seja figurado aquilo que nós ouvimos e aprendemos nessa noite, para que os ministérios renasçam nessa noite, para que haja vida nessa noite, para que haja um exército de Deus nessa noite, para que se levante uma igreja viva, uma igreja que intercede, uma igreja que ama, uma igreja que age de acordo com o propósito de Deus, de acordo com o ministério apostólico, de acordo com o ministério profético, de acordo com o ministério evangelístico, de acordo com o ministério pastoral, de acordo com o ministério de mestres e doutores. Que haja, Senhor Deus, agora nessa hora, um reboliço santo. Reaviva, Senhor Deus, os ministérios, levanta os caídos, traz a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, Senhor, que o seu vento
Vento irá soprar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Aonde, Senhor Deus, está morto, vai surgir a vida, vai surgir a unidade, a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo: derrotada a morte, derrotada agora toda prostração, derrotada agora toda cegueira espiritual. Senhor Deus, que haja vida nos ossos. Ah, Deus, que haja vida nos nervos. Ah, Senhor, que haja vida na carne. Ah, Senhor, que o Espírito tenha comunhão com o teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Que a partir de hoje, nenhum de nós venhamos a ser os mesmos, mas sejamos um exército levantado para ganhar almas, para o teu nome ser glorificado, para que essa nação, para que esse lugar possa ser, Senhor Deus, infestado dessas almas perdidas. Eu profetizo, Senhor, que nenhum de nós nunca mais vamos querer ser o mesmo. Não vamos aceitar nenhuma área da nossa vida morta. Não vamos aceitar que dentro do corpo de Cristo algum desses ministérios estejam mortos. Não aceitamos, Senhor, não aceitamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça essa pessoa que está do seu lado aí agora. Abraça ela. Profetiza sobre a vida dela. Profetiza sobre a vida dela. Fala que o seu corpo seja saudável. Que nós possamos fazer a diferença na face da terra. Amém, querido? Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Você pode glorificar o nome desse Deus. Você pode glorificar o nome dele. Você pode aplaudir esse Deus nessa noite. Ele trouxe vida, querido. Ele trouxe vida. Ele trouxe vida. Ele trouxe vida nessa noite, querido. Aplauda ele, não se canse não. Aplauda ele, querido, aplauda. Diga: Senhor, obrigado pela sua vida. És o caminho, a verdade e a vida, Senhor.